Sinais, milagres, prodígios, quanta coisa boa começa a acontecer por onde quer que os discípulos passem. Por que isso acontece? Porque onde a palavra é pregada, milagres acompanham, os sinais acompanham a pregação do Evangelho. É por isso que quanto mais você se expõe à palavra de Deus, a chance de coisas sobrenaturais começarem a fazer parte do seu dia a dia aumenta exponencialmente. Seja bem-vindo ao nosso vídeo, esse é o Bíblia em um Ano, eu sou o pastor Leandro Machado. Se você é novo aqui, já se inscreve aqui no canal, ativa o sininho. Eu sei que você precisa disso porque todos os dias nós temos um vídeo novo para edificar a sua vida. Hoje eu vou ler na Bíblia Viva, uma Bíblia parafraseada, ela é um pouquinho mais fácil de entender, a leitura flui. Você pode pegar a sua Bíblia, então você aumenta o som, porque nós vamos de Atos 19, de 21 a 41, Juízes 11, de 34 a 40, Juízes 12 e também Jó 40. Então bora lá, Atos capítulo de número 19, a partir do verso de número 21. Ele diz assim, Depois disso, Paulo sentiu-se impulsionado pelo Espírito a passar pela Macedônia e Acaia antes de voltar a Jerusalém. E depois de lá, dizia ele, eu devo seguir para Roma. Assim, Paulo enviou Timóteo e Erasto, seus dois ajudantes, a Macedônia, enquanto ele permanecia um pouco mais na Ásia. Mas por aquele tempo surgiu um enorme alvoroço em Éfeso por causa do caminho. O caminho, as pessoas que eram chamadas do caminho eram aqueles que ficavam pregando, andando. Os discípulos cristãos até aqui, eles eram conhecidos como do caminho, porque eles iam por todo mundo. Lembra lá? Jerusalém, Judéia, Samaria, os confins da terra. É por causa disso que eles falam aqui, os do caminho, tá bom? Verso 24. Começou com Demétrio, um ourives que empregava muitos operários na fabricação de modelos de prata no templo da deusa grega Artemis, que dava muito lucro aos artífices. Ele convocou uma reunião dos seus homens juntamente com outros empregados em ofícios parecidos e lhes disse, senhores, este negócio é a nossa fonte de renda. Como vocês sabem muito bem, por aquilo que já viram e ouviram, esse sujeito Paulo convenceu muita gente que seus deuses feitos por mãos humanas não são deuses. Como resultado, o volume das nossas vendas está caindo e essa tendência é evidente não apenas aqui em Éfeso, mas na província toda. E eu não estou falando apenas sobre os aspectos comerciais dessa situação e do nosso prejuízo, mas também da possibilidade de que o templo da grande deusa Artemis perca a sua grande influência. Esta magnífica deusa adorada, não somente em toda a parte da Ásia, mas também em todo o mundo. Talvez ela seja destituída de sua majestade divina. Com isso, a fúria deles aumentou e começaram a gritar, grande Artemis dos Éfesos. Começou a juntar-se uma multidão e dali a pouco a cidade toda estava em confusão. O povo correu para o anfiteatro e arrastaram com eles os macedônios, Gaio e Aristarco, companheiros de viagem de Paulo. Paulo queria falar ao povo, mas os discípulos não permitiram. Alguns amigos de Paulo, que eram autoridades da província, mandaram também um recado a ele, suplicando-lhe que não arriscasse a vida entrando lá. Dentre o povo estava ali todos gritando, cada pessoa uma coisa diferente. Aliás, na maioria deles nem sabia por que estava ali. Alguns judeus descobriram Alexandre no meio da multidão e o empurraram para a frente. Ele fez sinal pedindo silêncio e tentou falar, com a intenção de fazer a sua defesa diante do povo. Mas quando a multidão percebeu que ele era judeu, todos começaram a gritar novamente por cerca de 2 horas, grande é Artemis dos Éfesos, grande é Artemis dos Éfesos. Olha que coisa louca, né? Ele diz 35, por fim, o escrivão da cidade conseguiu e silenciou toda a cidade e falou a eles, homens de Éfeso, disse eles, todo mundo sabe que Éfeso é o centro da religião da grande Artemis, cuja imagem caiu do céu para nós. E já que isso é um fato sem discussão, vocês não devem ficar perturbados, digam o que disserem e não façam nada sem pensar primeiro. Todavia, vocês trouxeram aqui estes homens que não roubaram nada do templo dela, nem difamaram a deusa. Se Demétrio e seus companheiros de profissão têm alguma queixa contra eles, os tribunais estão abertos normalmente e os juízes podem cuidar do caso bem depressa. Deixem que eles tratem do assunto pelos meios legais. E se há queixas a respeito de outros assuntos, elas podem ser apresentadas nas reuniões regulares da Assembleia da cidade, conforme a lei, pois corremos o perigo de ser acusados do governo romano por causa deste tumulto de hoje, visto que não existe motivo para ele. E se Roma exigir uma explicação, eu nem sei o que dizer. Com isso, ele mandou todos embora e encerrou a assembleia. A galera já estava vendo o povo aqui matando
já estava vendo aqui o povo apedrejando e tudo mais, porque a galera era muito sangue no olho, né? A galera fazia isso, e olha que coisa louca, gente, a pregação do evangelho, né, produzindo perseguição. É muito interessante quando a gente olha hoje, a maioria das igrejas não tem pregações de confronto, de enfrentamento, né? As pessoas estão lá pecando dentro das igrejas e os pastores não pregam a Bíblia mais, né? Eles pregam aquilo que eles entenderam da Bíblia de uma forma amenizada, com muita água, bem diluída. Por quê? Porque onde a Bíblia é pregada, confronto existe. Na Bíblia ela fala para a gente abandonar pecado, para a gente perdoar, amar, mas as pessoas não querem ouvir isso. E, infelizmente, muitos pastores estão entrando nessa onda, né? Estão virando aí mais coaches, pessoas de mensagens de autoestima, do que de fato anunciadores da palavra de Deus. Se você é pastor, não caia nesse erro, não venda a sua pregação. Lembra que sucesso não é número de pessoas, sucesso é a fidelidade que você tem para com o chamado de Deus para a sua vida. Outros vão ter igrejas maiores do que a sua, mas talvez eles não vão ser tão fiéis quanto você. Então faça o que é certo, independente de. Bora lá então agora. Nós vamos para o livro de Juízes agora, Juízes 11:34, bora lá. E ele diz assim, ó, lembra que o que está acontecendo aqui, né? O povo, Deus levantava um juiz, ele libertava o povo de Israel, o povo era fiel, depois que o juiz morria, eles eram infiéis. E aí tem uma vez agora que eles foram pedir, Deus falou, não, agora se vira. Mas Deus com compaixão, né, de novo ouviu e está dando uma nova chance para eles. Bora lá no verso 34, ó. Jefté não tinha filho, somente uma filha. Quando ia voltando para casa, sua única filha morreu ao seu encontro, tocando o pandeiro e dançando de alegria. Quando Jefté viu a moça, rasgou as próprias roupas e gritou, ah, minha filha, estou cheio de angústia e desesperado, fiz um voto ao Senhor e não posso voltar atrás. Ela, porém, lhe disse, meu pai, faça tudo o que prometeu o Senhor, pois ele deu a você grande vitória sobre os amonitas, inimigos de Israel. Ela prosseguiu, deixe que eu ande pelos montes por 2 meses junto com as minhas amigas para chorar, porque jamais casarei. Faça isso, minha filha, vá, disse Jefté. Ela foi acompanhada das suas amigas e ficou 2 meses vagando a chorar, porque nunca seria esposa e mãe. Ao fim de 2 meses, ela voltou para o seu pai e cumpriu o voto feito. Assim, ela nunca chegou a casar. Daí nasceu em Israel o costume 40 de saírem as moças todos os anos por 4 dias para celebrar a memória da filha de Jefté, a Gileadita. Meu, que legal, não sabia desse costume aí que eles têm não, né, de sair e ficar 4 dias pranteando em memória. Que doido. Bora lá. Juízes 12, ele diz assim, então a tribo de Efraim convocou os soldados para a batalha. Reunido o exército, foram para Zafon e mandaram essa mensagem até Jefté. Por que você não chamou os nossos homens para ajudarem na luta contra os amonitas? Pois agora vamos queimar a sua casa com você dentro. Eu convoquei vocês, mas vocês não atenderam, respondeu Jefté. Na hora que precisávamos de vocês, vocês falharam. Quando vi vocês que vocês não viriam para me ajudar, arrisquei a minha vida e enfrentei os amonitas, e o Senhor permitiu que eu vencesse. Por que vocês estão vindo agora contra mim? Então Jefté reuniu todos os soldados de Gileade, e eles guerrearam contra os de Efraim. E os homens de Gileade ficaram mais furiosos, porque os efraimitas diziam, vocês gileaditas moram em Efraim e Manassés como desertores, e fogem de medo de Efraim. Os gileaditas tomaram os pontos da travessia do Jordão nos caminhos para Efraim. Quando algum fugitivo de Efraim aparecia e dizia, deixe-me passar, os guardas de Gileade perguntavam, você é membro da tribo de Efraim? Se o fugitivo dizia que não, os guardas exigiam que ele se pronunciasse a palavra Shibolete. Se ele não fosse capaz de pronunciar a palavra e ele pronunciasse Sibolete em vez de Shibolete, ficava claro que estava mentindo. Neste caso, o prendiam e o matavam. Nessa ocasião, morreram ali 42 mil pessoas de Efraim. Que louco! Jefté foi juiz de Israel por 6 anos. Depois disso, morreu e foi enterrado numa cidade de Gileade. O sucessor de Jefté como juiz de Israel foi Ibizan, que vivia em Belém. Ele teve 30 filhos e 30 filhas. Meu, pra mim é muito louco isso. Era muito filho. Ele tem, 60 filhos, para casarem com seus filhos. Ibizan julgou Israel por 7 anos, então ele morreu e foi enterrado em Belém. Elon, da tribo de Jebulon, foi o juiz de Israel depois de Ibizan. Ele julgou Israel durante 10 anos. Elon morreu e foi sepultado em Aijalon, no território de Zebulon. Depois dele, Abidom, filho de Hilel, de Piratom, foi o juiz de Israel. Ele teve 40 filhos e 30 netos, que costumavam montar 70 jumentos. Abidom foi juiz de Israel por 8 anos. Então Abidom, filho de Hilel, morreu e foi enterrado em Piratom, no território de Efraim, na região montanhosa dos Amalequitas.
muito legal. Então a gente vê aqui mais um pouquinho da história, não é, dos juízes, onde eles estavam de fato libertando o povo, né? Eles estavam ali inspirando o povo e mais uma vez bem sucedido, porque era assim, se Deus levanta alguém, Deus capacita. Bora lá agora ver um pouquinho mais do livro de Jó, né? Deus agora está falando, o próprio Deus falando com Jó, repreendendo Jó, e aí falta só ali mais um pouquinho, a gente já está para terminar o capítulo, mais 2 dias, a gente já termina aqui mais um livro para conta, o livro de Jó. Bora lá, Jó 40, não é? Verso de número 1 diz: E o Senhor continuou falando com Jó: Por acaso ainda você quer me criticar? Ainda quer desafiar o Deus Todo-Poderoso? Que responda a Deus aquele que o acusa. Então Jó respondeu ao Senhor: Eu sou indigno, não mereço falar com o Senhor, ó Deus, nunca poderei responder os seus argumentos. Já falei demais contra o Senhor, 2 vezes até, e agora ficarei calado. Por que ele está falando aqui? Ele ficou lá, quase até agora, a gente está no capítulo 40, ele ficou uns 35 capítulos só reclamando, só falando mal, né? E agora ele entendeu que ele tem que ficar aqui. Então, ó, verso 6. De dentro da tempestade, o Senhor então falou a Jó: Prepare-se como um simples homem, pois ainda tenho outras perguntas a fazer e quero que você me responda. Você ainda vai querer colocar em dúvida a minha justiça para demonstrar que você é justo? Você ainda compara sua força com a de Deus e sua voz pode trovejar como a dele? Então vista-se de glória e grandeza e enfeite-se com majestade e honra. Use a sua grande ira e olhe para os pecadores orgulhosos e dê a eles o castigo merecido. Sim, humilhe os orgulhosos e destrua os perversos onde eles estiverem. Destrua e enterre juntos com os orgulhosos e o perverso. Então, eu mesmo reconhecerei que você tem poder e justiça para salvar-se sozinho. Observe bem, Behemoth. E eu criei esse animal quando criei você. Ele come ervas como um boi. Que animal será que é esse? Não tem nem noção, né? 16. A força dele está nos seus lombos, os músculos da sua barriga. A sua cauda balança com o cedro e os tendões de suas pernas são duplamente trançados. Os seus ossos são duros como bronze e o seu esqueleto firme como se fosse feito de ferro. Ele é minha obra-prima, só eu sou o Criador, sou capaz de vencê-lo. Ele come capim que nasce nos montes onde pastam felizes. Os animais selvagens ele deita debaixo das plantas que nascem nos rios e lagos e se esparrama no lodo e na lama. Os lotos e juncos lhe dão conta, não é, quando se deita, sombra quando se deita. E ele não fica em dificuldade quando os rios transbordam, nem mesmo quando há terríveis enchentes no Rio Jordão. Ninguém é capaz de prendê-lo quando ele está olhando, nem mesmo furar seu nariz com um anel de ferro e puxá-lo com uma corda. Então Deus está aqui mostrando para Jó, falou: Jó, quem é você, para ficar falando aí, querer entender mais que eu? Simplesmente aí aceita, né, que você não sabe nada, aprende um pouquinho aqui e bora lá. Então a gente vai ver, né, nos próximos 2 capítulos aí que Jó, de fato, vai mudar, vai transformar toda a sua história. Vamos orar? Pai, eu quero te agradecer por essa oportunidade de estarmos diante da tua palavra. E o Senhor tem falado ao nosso coração. Eu oro que o Senhor continue mesmo, Pai, falando, trazendo conhecimento, força através da ministração, Pai, dessa palavra que é viva e eficaz, ao ponto de transformar a nossa história. Declaro bênçãos e mais bênçãos se manifestando sobre a vida dos meus irmãos, que eles possam prosperar em tudo que eles fizerem e serem bem-sucedidos, no nome de Jesus. Amém. Amém? Quero lembrar você que eu tô de segunda a sexta, não é? Tendo uma live lá no @oleandromachado. Você pode correr lá e acompanhar comigo todo dia de segunda a sexta às 7h27, um devocional, e ele sai também aqui, né, à noite no YouTube. Beleza? Amo vocês, um grande abraço, sejam abençoados na prática da palavra e até amanhã.